Vamos orar para a gente iniciar aqui a nossa sala de oração. Depois temos o nosso devocional. Vamos estar orando aí pelas causas, né? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pela tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Entregamos ao Senhor essa live de oração, entregamos ao Senhor tudo que será feito no dia de hoje, que teu Espírito tenha total liberdade em nós e através de nós. Nós não só queremos ouvir a sua voz nesse dia, mas nós precisamos ouvir a sua voz. Então fique à vontade, faça aquilo que agrada ao Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos nessa manhã. Amém. Amém. Maria de Fátima, bom dia. Ju, bom dia. Eu não sei como que você acordou nessa manhã, como que foi sua noite, como que foi o dia de ontem. Para nós, na comunidade de fé onde eu sirvo, onde eu pastorei, foi um dia bem atípico, né? Foi um dia bem corrido, com muitas demandas e com algumas perdas, né? Nós ontem perdemos 2 pessoas muito queridas, né? Familiares de membros da nossa igreja. Um para o Covid e o outro foi uma morte súbita. A gente não sabemos exatamente o que foi. Acreditamos que foi infarto. Um jovem de 41 anos, o pai do Biel. Então foi um dia de reflexão, né? Um dia de chorar, um dia de refletir. E eu gostaria de falar nessa manhã sobre isso, sobre o tempo, né? Porque nós temos dificuldade de lidar, e a gente tem até falado muito sobre isso, até que eu e você entenda o propósito. Temos dificuldade de lidar com as etapas do processo. E aí nós queremos no nosso tempo, mas existe 2 tempos, né? O nosso, que é o Cronos, que é o tempo que você pode contar no relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre melhor. E aí eu queria refletir com você Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8 por enquanto. Então você que está com a sua Bíblia aí e queira nos acompanhar, Eclesiastes 3, 1 a 8, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e de coser, tempo de estar calado e tempo de se falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Talvez você não conheça, né, esse capítulo aqui de Eclesiastes, mas eu acho pouco provável. Ele é muito conhecido. O que eu queria refletir com você nessa manhã é que o primeiro versículo diz que tudo tem o seu tempo determinado. Determinado por quem? Por Deus. Ele já sabe todas as coisas e o que é melhor para nós. E diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus é um Deus de propósito. Ele não faz nada sem um propósito específico. Inclusive, determinou o tempo para que eu e você pudéssemos viver qualquer coisa. Interessante que inicia aqui dizendo que há um tempo determinado com um propósito, né, para eu e você nascer. É exatamente isso. Eu tive a oportunidade lá ontem do sepultamento, né, do Rodrigo, pai do Gabriel, de falar um pouquinho sobre esse texto, e eu já tinha ministrado em algumas oportunidades, principalmente numa situação como a de ontem,
E Deus me levou a refletir em algo que eu não tinha pensado, porque tudo é determinado por Ele, né? Então é Ele que permite todas as coisas e Ele que planejou todas as coisas. Nós falamos sobre planejamento, né? E Ele planejou o seu nascimento, Ele planejou o meu nascimento. Existe aqui um tempo que foi determinado para isso. E eu cheguei a comentar que nós temos algumas grávidas na igreja, e por mais que estejam fazendo pré-natal, por mais que estejam sendo acompanhadas por um profissional da área da saúde, por um médico, um obstetra, uma ginecologista, se você perguntar para essas grávidas, para quando é o bebê? Elas não sabem dizer. Elas têm uma estimativa, né? É para abril, é para maio, para o final do mês, primeira semana de fevereiro. Essa é a estimativa, mas em algumas oportunidades o bebê nasce de 7 meses, em outras oportunidades não nasce para aquela semana que o médico estava prevendo, né? Ele prevê para a última semana de um mês e nasce na segunda semana do outro mês. Prevê para a primeira semana do mês e nasce na terceira semana do mês. A não ser quando você programa uma cesariana. Mesmo assim, pode acontecer da gestante começar a passar mal antes e tem que correr para o hospital para que o bebê possa nascer. Então nós não conseguimos fazer a gestão do tempo, nem para algo programado. Então Deus programou e determinou, inclusive, o dia do nosso nascimento, né, com um propósito específico. Mas o que nós precisamos entender é que Ele programou o nosso nascimento com um propósito, mas depois que eu e você nasce, né, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolha, né, e nós podemos fazer a gestão da nossa vida, né, de acordo com as nossas escolhas. O Senhor Ele nos apresenta um caminho de morte e um caminho de vida, um caminho de bênção e um caminho de maldição. Cabe a nós escolher, e Ele ainda nos dá uma dica, né? Escolha o caminho da vida, escolha o caminho da bênção, e cabe eu e você escolher qual caminho seguir. Quando eu e você escolhe o caminho da bênção, nós entendemos que nós temos um manual de instruções, né? Nós temos um mapa para caminhar por esse caminho e chegar ao nosso destino. Quem é o nosso caminho? Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu tenho dito em algumas oportunidades que nós precisamos conhecer o nosso destino. Nós precisamos estar cientes de onde nós vamos chegar, em quanto tempo nós vamos chegar, né? E nós precisamos, para isso também, saber qual caminho seguir para chegar lá e no tempo determinado por aquele que nos chamou para estar nesse destino. Nós precisamos saber disso. Lembra do povo que foi tirado do cativeiro do Egito? Deus já tinha separado uma terra que mana leite e mel. Eles saíram da terra do Egito, tinha tanto uma nuvem que os refrigerava quando a temperatura estava muito alta, como uma coluna de fogo que os aquecia quando a temperatura estava muito baixa. Tinha alguém que os direcionava. Mas as murmurações, as reclamações, né, a idolatria, o que fez com eles? Fez com que eles ficassem rodando pelo mesmo lugar por 40 anos e uma geração inteira não entrou na Terra Prometida. Só aqueles que tinham visão, né? A geração de Josué e a geração de Caleb. Então nós precisamos ter esse entendimento. Não basta simplesmente saber que tem um propósito específico, né, para o nosso nascimento e para a nossa vida terrena. Não basta saber simplesmente que nós temos um destino, e um destino lindo, né? E vamos caminhar para um lugar que emana leite e mel somente. Não, nós vamos caminhar para o lugar onde Jesus está, né? Onde nós vamos passar a eternidade com Ele, onde não tem choro, onde não tem ranger de dente, né? Nós estamos caminhando para um novo céu, para uma nova terra. Mas aí, como chegar lá? Primeiro você que sabe o seu destino, e agora você precisa conhecer o seu caminho, porque só existe um caminho que nos leva a esse destino. Então eu sempre digo que se você não conhece o destino,
qualquer caminho serve. E o nosso destino só existe um caminho que pode nos levar até lá. E esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Ele deixou para nós um mapa. Ele deixou para nós um modelo, deixou para nós um referencial que é a palavra. Através da palavra, eu e você pode passar esse tempo que Eclesiastes diz, glorificando a Deus. Então, quando eu e você tem esse entendimento, nós vamos caminhando juntos, porque esse é o propósito debaixo do céu, que eu e você não ande sozinho, vamos caminhando juntos para o nosso destino, que é o céu. E aí é interessante que tem muitas pessoas que estão seguindo o mesmo caminho. Uns foram mais à frente, né, outros estão mais atrás. E nessa caminhada não vence o que chega primeiro. Nessa caminhada, na verdade, vence aquele que consegue chegar no final. E como que chega no final? Não se desviando do caminho, porque só existe um caminho, que é Jesus. E é interessante que aqui está dizendo que existe um tempo para cada coisa. E aí, se você for olhar para cada um desse tempo, para cada um exemplo que foi dado aqui em Eclesiastes, nós precisamos estar juntos em todos esses momentos. Porque diz que existe um momento de chorar e existe um momento de sorrir. E a Bíblia diz que nós precisamos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Então nós precisamos estar juntos nos momentos difíceis. Nós precisamos estar juntos nos momentos alegres, né? O mundo costuma mensurar isso de uma maneira muito inteligente, né? Quer saber quem é seu amigo, né? Quando você está bem, está cercado por muitas pessoas, mas quando você está mal, você acaba estando sozinho. É exatamente dessa maneira. Só que o que Jesus, que é o caminho, nos ensina é que nós precisamos estar juntos em todos os momentos. Que está dizendo que tem um momento de abraçar, tem um momento de deixar de abraçar. Nós estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo um momento em que nós estamos sendo instruídos a não apertar a mão, a não abraçar. Isso quer dizer que eu e você precisa se isolar? Não. O isolamento social, o que está sendo instruído a nós, é que tem um distanciamento de 1 metro e meio, para que eu e você use máscara. Mas isso não quer dizer que nós precisamos estar afastados, né? Por mais que eu e você não possa estar se abraçando ou apertando a mão, nós podemos estar juntos. Hoje nós temos a ferramenta que estamos usando aqui, que é a internet. Eu estou na minha casa, você está na sua, mas nós estamos juntos. E juntos estamos meditando na palavra. E aí, um outro exemplo que tem aqui, que diz que nós não podemos estar sozinhos, é que existe um tempo para plantar e existe um tempo para colher. Lembra o que Jesus disse aos discípulos, e que se estende a nós como discípulos também? Os campos estão brancos, né? Clame ao Senhor da seara que envie trabalhadores, né? Porque os campos estão brancos e são poucos os trabalhadores. Então o que Jesus está dizendo? Há tempo de semear, há tempo de plantar e também há tempo de colher, mas não sozinho, porque os campos estão brancos e poucos são aqueles que estão juntos, poucos são aqueles que têm esse entendimento que nós somos membros do mesmo corpo, né? Que nós temos um só Senhor e que existe uma só cabeça. Um corpo com 2 ou mais cabeças é um monstro. Nós servimos a um corpo, nós fazemos parte de um corpo que é o corpo de Cristo. Então, se você conhece alguém que está vivendo um luto, se você conhece alguém que está vivendo uma dificuldade, se você conhece alguém que por algum motivo está chorando, chore com esse alguém. É importante, chore com alguém, né? Tenha empatia, se coloque no lugar dessa pessoa, porque um dia você já passou por isso e sabe o quanto isso é difícil. Então, aqui, a palavra de Deus está nos ensinando que para todo esse tempo tem um propósito, e o propósito é estarmos juntos, caminharmos juntos, porque um fortalece o outro. Esse é o propósito. E aí, Mateus capítulo 5, versículo 4, fala sobre estar mais do que feliz, né? O Gabriel entrou aí ainda agora, não sei se ele ainda está, mas ele tem um projeto chamado Macários. E não sei se você sabe, mas Macários quer dizer isso, ser mais do que feliz, né? Não é estar, é ser.
E aqui, Mateus, no capítulo 5, está falando sobre isso, que nós precisamos nos alegrar. Diz assim, alegrai-vos com os que se alegram. Perdão. Bem-aventurados, que é mais do que feliz, os que choram, porque eles serão consolados. Nós sabemos que existe o Espírito Santo que está conosco todos os dias, que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou, que vai estar conosco todos os dias, em todas as situações, até que Jesus volte para nos buscar. Ele é consolador. Mas aqui está falando que essas pessoas que estão chorando são mais do que felizes, não estão, elas são. Parece uma contradição, né? Alguém que está chorando. É exatamente isso. Não é uma contradição. Essa é a paz que excede o entendimento. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus ele não é comida e nem bebida. O apóstolo Paulo fala isso aos Romanos no capítulo 14, versículo 17. Mas é justiça, é paz e a alegria no Espírito Santo. É estar vivendo um luto e ter paz. É estar vivendo um luto e saber que Deus é justo. É estar vivendo um luto e ter esse sentimento, alegria no Espírito Santo. Então está dizendo aqui, Mateus 5,4, mais do que feliz. São, não é estão, são mais do que felizes os que choram, porque são consolados. A alegria no Espírito Santo, por quê? Porque é o mesmo que consola aquele que está vivendo uma dificuldade. Então você que está triste nesta manhã, né? Você que tem um sentimento que está te fazendo chorar, entenda que você é mais do que feliz, você é bem-aventurado, porque tem um Consolador que está contigo e que vai mudar a sua sorte. Então, tenha esse sentimento, chore mesmo, né? Viva o seu momento, mas com o entendimento que você é mais do que feliz. E aí, como eu disse, Romanos 12 diz que nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão se alegrando, né? Mas chorar também com aqueles que estão chorando. Isso é importante, isso é reino, isso é entender, ter discernimento que somos membros do mesmo corpo. Essa é a vontade de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 14, diz o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e vamos encontrar com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A palavra de Deus é linda e ela serve para todas as ocasiões. Antes de falar sobre esse texto, eu quero falar também sobre o 15 e o 16 do mesmo capítulo. Para voltar aqui, diz assim, se esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, de trás para frente, se esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Tem pessoas que têm sido convidadas a Cristo, convidadas a servir a Cristo, para ter bens materiais, para resolver os problemas, para ser curado, como se Cristo fosse alguém que quisesse resolver os nossos problemas nessa vida terrena, uma vida limitada, uma vida que pela melhor expectativa vamos viver aí 90 anos. Mas Cristo é um ser eterno e Ele está preocupado com a nossa eternidade e aonde nós vamos passar essa eternidade. Então, se nós temos uma expectativa apenas de uma vida terrena, sendo ela próspera ou não, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É bem verdade que Cristo é um abençoador por excelência e Ele quer te abençoar e Ele te abençoa, isso é uma verdade, nós experimentamos isso, a bênção de Deus
em Cristo Jesus aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que nós não podemos juntar tesouros nessa terra. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos chamar, vai ficar aqui. E enquanto Ele nos chama, vai enferrujar. O ladrão pode roubar, né? Nós precisamos ter o nosso coração, o nosso tesouro no lugar correto. E o lugar correto é Cristo. E para onde Ele vai nos levar. Então, se você não quer ser o mais miserável entre os homens, você não pode pensar apenas numa vida terrena, mas na eternidade. E esse é o nosso destino, como foi dito no início desse devocional. E Jesus é o caminho. Se eu e você está nele, se eu e você entende que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós entendemos que Ele foi preparar muitos lugares para que possamos estar juntos. Então, se o propósito é estarmos juntos no céu, precisamos caminhar juntos na terra. Esse é o propósito de Deus debaixo do céu para todo esse tempo que nós fomos lendo aqui em Eclesiastes 3. Todo esse tempo nós precisamos estar juntos. Essa é a vontade de Deus. E aí o mais interessante de tudo é que Ele respeita o tempo não só debaixo do céu, mas também no céu. Porque o texto diz que aqueles que morreram na esperança em que Jesus vai voltar, na esperança que existe um destino e caminharam no caminho, com o caminho, eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós seremos atraídos aos céus, teremos os nossos corpos transformados. Por que transformados? O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é corruptível e mortal. Então, se nós, com esse corpo, estivermos na presença de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ser consumidos pela sua glória. Então nossos corpos vão ser transformados para que eu e você possa suportar a glória de Jesus, para que eu e você possa ver o rosto dele como ele verdadeiramente é. Esse é o propósito, esse é o nosso destino. E aí para você que teve uma perda, para você, né, que está de luto, para você que está chorando, entenda nessa manhã que você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo que o consola e você tem muitos membros desse corpo de Cristo que estão chorando junto contigo, que estão intercedendo para que você seja restaurado, para que você entenda essa vontade boa, essa vontade perfeita e essa vontade agradável. Eu já perdi algumas pessoas e o sentimento é: será que Jesus vai levá-lo também para estar conosco? Será que ele vai ressuscitar primeiro? Isso cabe ao Senhor. Então que todo sentimento de dúvida nessa manhã caia por terra, porque, como eu disse, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria do Espírito Santo. E quem é justiça? Deus. Ele é o justo juiz. Ele é que vai julgar, né, a nossa vida terrena. O importante é que eu e você, né, testemunhe, eu e você seja discípulo, eu e você faça a vontade de Deus segundo o manual de instruções que é a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunha que está nos observando. E só em nos observar é suficiente para esse mesmo Espírito, que é o Consolador, né, convencer essas pessoas do pecado e do juízo. Pastor, mas será que deu tempo de a pessoa se arrepender? Será que deu tempo dessa pessoa entregar a sua vida para Jesus? Só Jesus sabe. Eu só quero te contar uma história verídica para que você possa refletir nessa manhã e encerrarmos e passar para o período da oração. Quando Jesus entregou a sua própria vida e foi crucificado, o propósito da crucificação era humilhar Jesus. Por que humilhar Jesus? Porque era a pior pena de morte, era a crucificação, onde o judeu estava despido, onde o judeu ele era humilhado, onde ele era açoitado, né? E aí ele ali, diante de todos, era crucificado. Então os piores estavam ali naquela situação. E aí Jesus tinha um malfeitor, a Bíblia fala sobre isso, alguém que teve malfeitos. Então Jesus tinha um malfeitor do lado direito, um malfeitor do lado esquerdo. Lembra quando eu disse que existe uma nuvem de testemunhas que nos observam? Pois é.
esses dois malfeitores, mesmo vivendo uma vida torta, né, e sendo condenado à pena de morte através da cruz, que era a pior que tinha para a época, eles faziam parte dessa nuvem de testemunha e ouviram dizer que Jesus é o Rei dos judeus. E aí, ainda que no final da sua vida, um deles, né, clama para Jesus com um propósito que muitos de nós temos, um propósito terreno. Ele era um dos mais miseráveis da terra, como diz aqui o texto. E ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos judeus, então salva-te a ti mesmo e salve também a mim. Esse era o propósito, ele pensava em uma vida terrena. Ele tinha Jesus somente como Salvador e não como Senhor. Ele não conseguiu se arrepender dos seus maus feitos, ele não conseguiu entender que existia uma eternidade depois dessa vida, mas ele queria simplesmente que o Senhor salvasse ele. Talvez para continuar fazendo as mesmas coisas que ele fez nessa terra. Mas o outro, que também fazia parte dessa nuvem de testemunha e acompanhava aquilo que Jesus fazia, ele entendeu através de uma mensagem, sendo de João Batista, sendo dos discípulos de Jesus ou sendo do mesmo Jesus, que o reino de Deus está próximo e que é necessário arrepender-se. Ele entendeu isso. Quando? Já na cruz. Quando? Minutos antes de morrer. Quando? Quando já estava condenado, desacreditado, humilhado perante os judeus, perante a lei. Mas ele se lembrou de algo que foi dito. E aí ele usa o primeiro princípio para a eternidade. Ele diz: nós merecemos estar aqui. Ele não. Então o que ele diz? Tudo que eu fiz, né, me condenou para estar aqui. Eu estou aqui porque eu fui pecador, porque eu errei, porque os meus feitos não foram bons. Por isso eu estou aqui e mereço estar aqui. Então ele diz o seguinte: eu sou pecador. E aí ele olha para Jesus e entende que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não está preocupado apenas com essa vida. Pelo contrário, ele entende: eu errei, né? E eu preciso pagar esse preço. Eu preciso morrer. Eu estou aqui porque eu mereço. As minhas ações não foram boas. E aí ele olha para Jesus e diz: mas ele não. Ele não merece estar aqui. Ele não tem nenhum pecado. É assim que ele olha para Jesus. E aí ele não olha para Jesus como alguém que pode salvá-lo daquela cruz, daquela condenação que ele merece. Mas ele olha para Jesus e entende que ele é o Rei dos judeus, que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas que um dia Jesus disse: o meu reino não é aqui. Ele entendeu isso e ele olha para Jesus depois de reconhecer que é pecador, depois de reconhecer que Jesus não tem nenhum pecado e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chama ele de Senhor, não só Salvador como da esquerda, mas ele diz Senhor com letra maiúscula. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que ele está dizendo? Senhor, eu já fiz o passo a passo para viver uma eternidade contigo. Eu reconheço que sou pecador, estou vivendo a consequência dos meus erros, te reconheço como Senhor e entendo que existe muito mais do que uma vida terrena. Quando o Senhor entrar lá, lembre-se que eu cumpri cada etapa desse processo. Jesus olha para o malfeitor nos últimos minutos da sua vida e não diz para ele: não, você não vai entrar no meu reino porque as suas ações não foram boas. Não, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Na outra encarnação você vai vir e pessoas vão fazer com você e com a sua família tudo que você fez com a família dessas pessoas. Não, queridos. A nós cabe morrer uma só vez, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Ele diz: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, queridos, não é o homem que julga. Não é o homem que determina quem vai estar na eternidade ou quem não vai estar. É o Senhor. Então, as pessoas que estavam próximas, como nuvem de testemunha, acompanhando a sua fé, acompanhando o seu propósito, creia que ainda que no último suspiro, esse Espírito que é consolador e que habita em você e que te usou
né, para testemunhar e falar do amor de Deus, o convenceu quanto ao pecado e quanto ao juízo, e vai estar com o Senhor, assim como o apóstolo Paulo disse, e quando Jesus voltar para buscar a igreja, para nos buscar, ele vai ressuscitar na nossa frente. Nós teremos os nossos corpos transformados e vamos estar juntos no reino de Deus. Vamos estar juntos com Jesus. Então que o Espírito Santo possa te consolar nessa manhã. Que o Espírito Santo te faça entender que Ele é o juiz, que Ele que convence e que tudo que você podia fazer foi feito. Então creia, Ele é justo. Creia, Ele é amor. Creia, Ele é suficiente para convencer o pecador do pecado e do juízo. Creia, não podemos ter uma expectativa somente em uma vida terrena, senão seremos os mais miseráveis entre os homens. E Jesus não nos chamou para ser miserável. Jesus nos chamou para ter vida e vida em abundância, a vida de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que o Espírito Santo possa te consolar, possa te fortalecer e entenda, você não está sozinho. Tem um Espírito Santo que não te abandona, que não te deixa. Tem um Pai, né, celestial, que ainda que sua mãe e seu pai se esqueçam de ti, ele não se esquece, não te abandona. E você também tem irmãos, pessoas da família de Cristo que te amam e que você pode contar nesse momento de tristeza, nesse momento de luto. Então conte conosco, estamos disponíveis aqui para te ajudar com oração, né, com um abraço, mesmo no tempo que não pode abraçar, mas estamos aqui disponíveis para te ajudar e para te fortalecer. Amém? Nós vamos orar, e aí em especial nessa manhã, como eu disse, ontem foi um dia bem difícil, pelas pessoas que estão de luto. Depois nós vamos orar, como sempre, né, para aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam de uma cura, aquele que precisa de uma porta de emprego nesse momento de caos e de pandemia, né, aqueles que têm uma causa na justiça, que precisam que o justo juiz bata o martelo e essa causa seja liberada. E você que não colocou aí o seu nome na lista de oração, esteja conosco aqui na oração, concordando com aquilo que você realmente concorda. O que é ligado na terra é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra, né? A chave é o nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós oramos. Então coloque aí diante de Deus a sua causa, e o seu milagre vai chegar para que o nome dele seja glorificado. A Dani vai estar orando, e depois eu vou estar encerrando com uma oração e abençoando a sua vida e o seu dia. Amém? Amém. Amém. Tu és bom, Senhor. Como é bom ouvir a Tua palavra, aprender ainda mais de Ti, Senhor. Entendemos que a Tua palavra nos renova a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, porque temos visto e aprendemos tamanha é a Tua bondade, tamanho é o Seu amor, tamanho, Deus, é o Seu cuidado conosco, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda em nós. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos entregar nesta manhã todos aqueles, Pai, que precisam, Deus, de um consolo, que precisam de um abraço, que precisam, Deus, de um toque do Senhor, para que sejam consolados, Deus, que estão chorando, mas nós que somos o Teu povo, nós que entendemos que somos um corpo e que precisamos estar juntos, ó Pai, choramos com aqueles que choram, clamamos, Deus, neste momento ao Senhor, para consolar, Deus, para tocar os corações, para fortalecer aqueles, Deus, que estão enlutados nesta hora. Ó Pai, vá de encontro, ó Deus, vá de encontro com o seu abraço, com o seu amor, com o seu toque, Pai. Sabemos que temos tido dias difíceis, Pai, dias difíceis, dias de choro, dias de lamentações, mas também temos um Deus maravilhoso, Deus que está conosco a todo tempo. Obrigada, Senhor, por nos fazer lembrar que não pertencemos a esse mundo. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Deus, o nosso bem maior está contigo, Deus.
Nossos dias eternos é com o Senhor, Pai. Pai, sabemos que temos dias, Deus, tão agitados, somos tão ativos, fazemos tantas coisas e sabemos que precisamos fazer, vivemos aqui nesta terra, mas não deixe que venhamos perder o foco, não deixe que a nossa mente, o nosso coração venha se perder, Deus, e se prender a essas coisas, mas que sim, possamos ter a certeza e nos lembrar todos os dias que estaremos com o Senhor, que o nosso lugar é na eternidade, Pai, e que isso fique bem claro dentro de nós e através de nós, Senhor. Não venhamos juntar, Deus, tesouro aqui nesta terra. Buscamos tantas coisas, almejamos tantas coisas e sabemos que isso não é pecado. Mas, Pai, o nosso futuro e o nosso tesouro maior é estar contigo a todo tempo, Pai. Coloca isso em nós, no nosso coração, na nossa mente, Pai, todos os dias, Pai. Que possamos aprender, Deus, a administrar o nosso tempo para todas as coisas, Senhor. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado todos os dias. Obrigada porque podemos respirar, podemos caminhar, podemos nos alimentar, Senhor. Muito obrigada pelos detalhes que vivemos todos os dias e muitas vezes nem percebemos, mas que o Senhor tem feito e tem nos dado. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós te agradecemos, concordamos, ó Pai, com a mesma fé, com a oração feita pela tua filha, pela tua serva. Sim. Somos gratos ao Senhor por todo o propósito estabelecido pelo Senhor debaixo dos céus. Amém. E pedimos ao teu Espírito que nos ajude a viver cada uma dessas etapas do processo. Amém. Nós não estamos preparados para perder, nós não estamos preparados para lidar com a morte. Nós gostamos de colher, mas muitas vezes nós não semeamos. Sim. Nós temos dificuldade de entender o tempo, o kairos, o seu tempo. E muitas vezes, como a tua serva disse, precisamos que o Senhor nos ajude a administrar o nosso tempo, que é tão simples de contar e nós não conseguimos administrar. Deixamos muitas demandas, ó Deus, a desejar, por fazer, por não saber administrar o tempo. Se nós somos limitados, ó Deus, para administrar o tempo, que é o cronos, que é o nosso tempo, que podemos contar no relógio, como nós vamos entender o seu tempo, que é um tempo que nós não conseguimos entender, mas que o seu Espírito venha nos ensinar, que o seu Espírito venha nos dar sabedoria para entender o tempo para cada coisa. E aquilo que cabe a nós, que possamos ser inspirados para o Senhor. Amém. Nós gostamos de colher, então que o Senhor venha nos inspirar e venha nos ensinar qual é a semente boa e qual é a terra fértil para que possamos semear e no seu tempo colher. Nós entendemos que o nascer é para se festejar, é para se celebrar e que a vida vem do Senhor, que possamos entender no Senhor como viver uma vida para glorificar o seu nome e entender que já existe um tempo estabelecido debaixo do céu pelo Senhor para que possamos morrer. E nós já falamos hoje que não existe somente esta vida terrena, mas uma vida eterna depois desta vida. E essa é a nossa esperança, viver uma eternidade com o amado das nossas almas, que é Jesus. Nós entendemos que existe um tempo para abraçar, mas temos muita dificuldade de obedecer nesse tempo de pandemia, que não podemos abraçar, que não podemos nos tocar, que não podemos estar juntos, que não podemos aglomerar, porque nós precisamos desse afago, precisamos desse calor, mas que o Senhor venha nos ensinar a ser obediente, nos ensinar a entender esse tempo que também foi estabelecido como propósito debaixo do céu pelo Senhor. Nós temos dificuldade de entender os seus propósitos. Então que o Senhor em nós, através do Espírito Santo, possa nos ensinar a ser obedientes ao tempo, a aceitar a sua vontade, a aceitar o tempo que foi estabelecido com um propósito específico, para que possamos ser bem-aventurados, para que possamos ser mais do que felizes, não estar somente.
E ser bem-aventurado é estar no centro da sua vontade. Ser mais do que feliz é entender o seu tempo, entender as etapas do processo. E nós declaramos nesta manhã que nós somos limitados e para isso nós precisamos do Senhor. Para isso nós precisamos do Teu Espírito Santo. Então que o Senhor tenha total liberdade em nossas vidas, para nos moldar, para nos forjar. Que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, ó Pai, para retirar de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor e que está nos atrapalhando nessa conexão, nos atrapalhando a estar sensíveis à Tua voz e entender a Sua vontade. Paizinho, Tua filha já orou, né, por todas as causas que foram colocadas diante de Ti, nessas listas que estão espalhadas, ó Deus, na Sua igreja pelo mundo. Ó Pai, agora em especial, eu quero ministrar cura sobre a vida dessas pessoas. Amém. Onde elas estiverem, em nome de Jesus. Que elas sejam visitadas pelos seus anjos ministradores. Ó Pai, que a unção de cura seja derramada sobre essas vidas. E que elas imediatamente sejam curadas. Que elas imediatamente, ó Pai, tenham a sua saúde restaurada. E mais que isso, que elas venham entender que o Senhor as tocou nesta manhã, que o Senhor as curou e que elas venham glorificar o Seu nome com as suas vidas. Amém. Essa é a oração que nós fazemos, Amém. concordando com tudo que já foi orado, não anulando, mas concordando. Nós liberamos a cura em nome de Jesus. Amém. E agradecemos por tudo que o Senhor é em nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer em nome de Jesus. Então seja abençoado nesse dia, tenha um dia de paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo, o Consolador, esteja sobre você nesta manhã e você diga amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe, tenha um dia de bênção e seja surpreendido por aquilo que Deus vai fazer ainda hoje, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Amém? Deus abençoe.